certo em relação a isso. A gente está, né, a gente há 2 semanas sem se encontrar, teve esse gap aí de 15 dias. De toda forma, eu já retomaria um pouquinho do que a gente falou há 15 dias atrás, não semana passada. Mas acho importante fazer isso. Eu não sei o quanto vocês lembram do que a gente passou. A ideia hoje é que a gente consiga olhar um pouco para algo chamado estética relacional, que é um termo mais recente, dos anos 90, que afeta um pouco o que se pratica de performance dos anos 90 até hoje, nesses aí 30 anos que a gente tem. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, porque é onde a questão da participação e do público entra de forma um pouco mais efetiva, né? Onde o problema fica um pouco mais na nossa mão do que nesses casos mais históricos que a gente estava vendo. Tá? Mas na semana passada, 15 dias atrás, na verdade, a gente viu 2 coisas que eu acho, teoricamente, que são importantes da gente retomar aqui, né? Primeiro, essa ideia do performativo do Austin, e segundo, a ideia da teatralidade como algo a ser superado, né? Do teatro como um problema lá naquela fase anos 60, 70. Eu tinha falado dos textos, tanto do Michael Fried quanto do Austin, mas eu não tinha mostrado eles. Então, eu queria trazer rapidamente os 2 textos. Eles já estão lá na pastinha de vocês, então se alguém acessou hoje já viu, eu acabei de colocar, mas justamente porque mudei um pouco, né? Eu tinha pedido para vocês lerem e depois eu comentava. Achei que pela dinâmica dos encontros faz mais sentido se eu comentar um pouco os textos, mostrar algumas coisinhas deles que eu já tinha falado, e aí depois quem quiser se aprofundar pode ver com mais calma. Então, para retomar esses assuntos, eu trouxe esses 2 textos, e eu queria mostrar um trechinho de uma entrevista que acabou de sair da Linda Quebrada, com o Mano Brown, que eu acho que também está num lugar parecido e está mais próximo da gente, assim, talvez ressoe um pouco mais. Bom, só lembrando, né, a gente tem aqui, então, o texto do Michael Fried, que está lá naquele lastro de modernismo estadunidense, pegando bastante do que o Clement Greenberg tinha falado em relação às artes. E, se vocês lembram do que eu estava propondo desse texto, ele é um texto bastante... Tudo bem? É um texto bastante crítico à ideia de teatro, né? Como se fosse muito importante que as artes superassem o teatro para chegar num lugar emancipatório. E aí fica bem claro nesse texto, eu queria só mostrar uns trechos mais para o fim dele, né? Como ele é bem incisivo, né, nesse sentido. Vamos chegar aqui no começo, né, dos blocos principais do texto, quando ele fala o seguinte, por exemplo: a resposta que quero propor é a seguinte: a adoção literalista da objetidade nada mais é do que um apelo a um novo gênero de teatro. E o teatro é hoje a negação da arte. Quando ele fala isso, né, de adoção literalista da objetidade, um termo super cabeludo, né? Na verdade, o que ele está falando é das obras minimalistas do período, de artistas que ele estava criticando nesse texto, né? Então, o que ele está falando, né, no texto é: esses artistas minimalistas estão apelando a um tipo de teatro, mesmo dentro das artes visuais, que a gente precisa a todo custo superar. Ele vai seguindo, ele é um texto bem chato de ler, assim, ele é um texto denso, teoricamente, porque ele não só se reporta a esses artistas, mas ele se reporta a essa tradição crítica estadunidense do Clement Greenberg, ao qual ele está bebendo. E ele está sempre falando dessas obras aqui, né? A gente vê essas obras e pode parecer um pouco estranho vincular essas obras à ideia de teatro, né? Assim, elas são tão assépticas, elas são tão duras, né? Só que o que ele está propondo é que essas obras elas estão o tempo inteiro fazendo referência a uma ideia de corpo humano. Então, elas estão fazendo referência a formas do corpo humano, forma sentada, forma deitada, forma curvada, a dimensões próprias ao corpo humano. Então, por mais que elas sejam redutoras na forma, elas estão se reportando a quem está vendo essas obras.
por isso que ele vai falar que essas obras são teatrais, porque elas estão dependendo do público para existirem. Elas não existem por si só. Elas precisam se referenciar à altura, ao peso, a ações e a gestos que os humanos fazem para existirem. Então, bem grosso modo, é aí que estaria o ponto da crítica dele. Que é um ponto, gente, que muita gente vai discordar. Se vocês forem, por exemplo, ler o Didi Huberman na crítica que ele faz à produção minimalista, a perspectiva dele é outra, e uma perspectiva, claro, muito mais recente. Né? Um cara que está escrevendo agora versus um cara que estava escrevendo ali na crista da onda, nos anos 60 e 70. Aí, quando ele está chegando mais para o fim do texto, ele começa a ficar um pouco mais pesado, né, no argumento dele. É essa parte que eu acho que é mais importante, que é a parte 7. Então ele vai falar, nessa altura, que é lá no fim do texto, gostaria de fazer uma afirmação da qual não posso pretender dar provas ou evidências, mas que mesmo assim acredito ser verdadeira. O teatro e a teatralidade hoje estão em guerra, não apenas com a pintura modernista, ou com a pintura e a escultura modernistas, mas com a arte em si mesma. E na medida em que as diferentes artes podem ser descritas como modernistas, com a sensibilidade modernista em si mesma. E aí ele vai dividir essa afirmação que ele faz. Vejam que o que ele está afirmando é, existe arte e existe teatro. Ou seja, né, que teatro está fora do campo da arte. Então isso já começa curioso. Então ele vai falar, o sucesso, até mesmo a sobrevivência das artes, tem passado crescentemente a depender de sua habilidade em eliminar o teatro. E aí é muito curioso, não sei se vocês lembram que eu tinha falado, né, que ele vai entender que existem práticas dentro do próprio teatro que vão conseguir negar o teatro, e ele segue falando, talvez seja no interior do próprio teatro, mais do que em qualquer outro lugar, que isso se torne mais evidente. Né? Então, é possível que no teatro, e aí nas notas de rodapé ele vai falar claramente, no Brecht e no Beckett, e nesses dois casos, estariam acontecendo propostas de negação do que ele está chamando por teatro. Então ele segue falando um pouco sobre essa parte lá. A segunda, a arte entra em degeneração à medida que se aproxima da condição do teatro. Então, vejam, não só o teatro está excluído do campo das artes, mas as artes se degeneram, né? Elas se tornam algo pior, problemático, quando elas se aproximam do teatro. E aí ele chega no terceiro ponto, que é o ponto em que ele vai citar diretamente, apesar de não falar isso, o Clement Greenberg. Né? Então ele vai falar os conceitos de qualidade e valor, e na medida em que eles são centrais para a arte, o próprio conceito de arte, só são significativos ou totalmente significativos no interior das artes individuais. Aquilo que se encontra entre as artes é o teatro. E aí ele vai seguir, né, cita aí os artistas novamente, nesse bloco final, para concluir isso aqui. Vou ler esse parágrafo inteiro, né, que é o último do texto. Este ensaio será lido como um ataque a certos artistas e críticos e como uma defesa de outros. E é certamente verdade que o desejo de distinguir entre o que para mim é a autêntica arte do nosso tempo e um outro trabalho, o qual, independentemente da dedicação, paixão e inteligência de seus criadores, me parece compartilhar certas características aqui associadas com os conceitos de literalismo e teatro. Em grande parte motivou o que eu escrevi. Nessas últimas sentenças, entretanto, eu gostaria de chamar a atenção para a total ubiquidade, a virtual universalidade, da sensibilidade ou modo de ser que caracterizei como corrupta ou pervertida pelo teatro. Eu, Renan, repito, como corrupta ou pervertida pelo teatro. Somos todos literalistas durante a maior parte de nossa vida, ou toda ela. Presentidade é graça. Vejam, falei das notas de rodapé, que ele vai criticar, né, esses artistas e vai colocar aqui os bacanas, seria, por exemplo, Beckett e o Brecht, mas ele vai criticar, inclusive, a própria Susan Sontag, que a gente viu no primeiro encontro. Né? Então ele vai ali na nota 19 falar o seguinte, né,
Essa é a visão de Susan Sontag, uma visão que ele está criticando, cujos diversos ensaios, reunidos em Contra-interpretação, aquele livro que a gente tinha visto, né, constituem talvez a mais pura, certamente a mais flagrante, expressão daquilo que venho chamando de sensibilidade teatral na produção crítica recente. Nesse sentido, eles são de fato estudos de caso de uma estética, uma teoria da minha própria personalidade, como ela pretende que sejam, a Sontag. E aí ele vai citar, né, em uma passagem característica, a senhora Sontag argumenta, e ele conclui o seguinte: a verdade é que a distinção entre o frívolo e o sério a cada dia se torna mais urgente, mesmo absoluta. E as atividades das artes modernistas se tornam mais puramente motivadas pela necessidade de perpetuar os padrões e valores da alta arte do passado. Então vejam, gente, o que ele está argumentando é que existe uma arte séria, a arte a qual ele está se reportando, e que quando vocês forem ler, são artistas que, assim, muito curiosamente, não ficaram sedimentados na história da arte, é gente que a gente nem ouve muito falar, e existe uma arte frívola, existe uma arte que é a Susan Sontag que está escrevendo sobre, existe os happenings, existe a arte minimalista, então tem aí um campo super problemático que ele está tocando. O que eu acho importante da gente pensar nesse texto é como grande parte da produção de performance, né, desses trabalhos que a gente estava vendo e tem visto até então, vão ser influenciadas, direta ou indiretamente, por esse desejo de superação de uma ideia bem generalista de teatro. Tá? E aí isso aparece também naquilo que a gente estava vendo do Austin, em outra perspectiva, né, gente? O Austin não está falando de arte moderna, não está falando dessa passagem para a arte contemporânea, está falando de atos de fala. Tinha aquela ideia dos verbos performativos, né, que eu tinha dado o exemplo do casamento, em que a gente podia encontrar, por exemplo, o padre falando eu os declaro marido e mulher, mas também o noivo, a noiva, os noivos, emitindo um também performativo do eu aceito, né? Vou até deixar isso aqui escrito, porque o eu aceito, quando a gente pensa, né, que o Austin pensou e escreveu isso em inglês, o eu aceito é falado como um I do, né? Seria isso que eles falariam. E o I do pode ser ao mesmo tempo lido como eu aceito e eu faço. Né? E é justamente isso que o Austin estava propondo, né? Verbos nos quais, no momento em que você fala, você faz. Então, não à toa, esse é o exemplo central, né, do Austin, um exemplo que talvez funcione muito melhor em inglês do que em português, né, no qual fica muito mais evidente essa aproximação aí que ele tá propondo. Inclusive porque o I do, ele vai funcionar de formas diferentes dependendo do contexto em que ele está operando, né? Então, o I do, ele só é, de fato, o eu aceito nessa resposta ao você aceita, né, que o padre está falando. Então, uma coisa que é muito importante da gente ter sempre em vista é a questão de contexto, né? Que o verbo performativo, de acordo com Austin, vai operar dentro de um contexto específico. Queria que a gente visse só uns trechinhos também do Austin. A gente tem aqui o livro dele na íntegra. Ele é um livro pequenininho, que é essa soma, né, das palestras que ele tinha feito. O que, assim, se alguém quiser se aventurar um pouco, o que eu acho que é bem importante de ver é o 1 e o 2, que a parte performativos e constatativos, e o condições para performativos felizes. E se alguém quiser chegar um pouco mais a fundo, ir para o 7, que é o verbos performativos explícitos, né, que é onde ele vai desenvolver um pouquinho mais essa questão. Mas o que eu queria que a gente visse aqui nesse comecinho é mesmo essa... como vai aparecer esse espectro do teatro como algo afetado, como algo a ser negado, como algo que sujaria esse sujeito íntegro e sábio de si mesmo. Deixa eu ver aqui as páginas para não me perder. Vamos lá. Bom, primeiro, na 31...
tem uma coisa que é interessante, que eu acho que vale a gente ver, que é quais são as condições que ele coloca nesse texto inicial para que um performativo dê conta, né? Para que um verbo performativo, quando ele for emitido, ele opere. Então ele vai falar o seguinte: bom, deve existir um procedimento convencionalmente aceito que apresente um determinado efeito convencional e que inclua o proferimento de certas palavras por certas pessoas e em certas circunstâncias, né? Casamento, padre com poder investido previamente que vai falar determinadas coisas para que as pessoas que estão se casando respondam de determinada forma. 2. As pessoas e circunstâncias particulares, em cada caso, devem ser adequadas ao procedimento específico invocado. Então, que pessoas são adequadas para se casar? Quem pode se casar? Que junção pode ser feita? Como que a gente consegue renegociar isso ao longo, né, dos processos que a gente vai vivendo enquanto sociedade? B. O procedimento tem que ser executado por todos os participantes de modo correto e, 2, completo. Não adianta fazer o evento e não assinar depois. Assim, apesar das partes opcionais, se a gente pensa, por exemplo, a situação de cartório, que nem padre vai ter o tabelião, você vai precisar levar o evento até o fim para que ele seja entendido socialmente como efetivo. E ele segue. Nos casos em que, como ocorre com frequência, o procedimento visa as pessoas com seus pensamentos e sentimentos, ou visa a instauração de uma conduta correspondente por parte de alguns dos participantes, então aquele que participa do procedimento e o invoca deve ter de fato tais pensamentos ou sentimentos, e os participantes devem ter a intenção de se conduzirem de maneira adequada. E, além disso, devem realmente conduzir-se dessa maneira subsequentemente. Ou seja, o que ele está falando, gente, é que, assim, no fundo do coração ali, sinceramente, você tem que, de fato, querer aquilo que você está falando que você quer. Que, assim, bacana, assim, mas é uma situação muito ideal. Né? Assim, você não pode ter nenhum nível aí de dúvida, de, na hora, mudar de ideia, senão essa situação não se executa. Onde isso vai desembocar, né? Isso vai desembocar no seguinte, essa questão da dúvida, né? Será que essa pessoa está falando isso de fato está efetivo, né? No teatro. Bom, então ele vai falar aqui no 11, né? Ali no parágrafo. Em segundo lugar, os performativos, enquanto proferimentos, herdam também outros tipos de males que infectam todo e qualquer proferimento. Estes, porém, embora possam ser enquadrados em uma regra mais geral, foram, no momento, deliberadamente excluídos. O que quero dizer é o seguinte: um proferimento performativo será, digamos, sempre vazio ou nulo, de uma maneira peculiar, se dito por um ator no palco, ou se introduzido em um poema, ou falado em um solilóquio, etc. E aí ele vai seguir, eu não vou seguir nessa leitura, mas ele vai começar a entender o teatro, é aqui que ele começa a trazer isso reaparece ao longo do texto, como um campo da enganação, né, como um mal, como um campo que vai infectar a linguagem operando performativamente. Então, acho isso bastante curioso. E aí ele vai falar lá na frente, né, acho que um exemplo que até um pouco engraçado, assim, né, ele vai falar: suponhamos, por exemplo, que haja um navio nas docas de um estaleiro. Aproximo-me e, quebrando a garrafa presa à toa, proclamo: batizo este navio com o nome de Sr. Stalin. E, para completar, solto as amarras. A dificuldade, porém, está no fato de não ter sido eu a pessoa escolhida para batizá-lo. Quer o nome Sr. Stalin fosse ou não escolhido. Talvez, de certa forma, seria até pior se fosse, né? Todos concordamos que, 1, o navio não foi batizado por este ato. 2, foi um terrível vexame. Né? Então, o que ele está colocando aqui é: só alguém em posição de poder poderá executar esse gesto e falar esse performativo, nomeio como, para que, de fato, o navio tenha um nome. Se ele vai fazer, tanto faz como tanto fez. Dito isso, vou fazer um salto gigantesco para o Mano Brown entrevistando a Linda Quebrada.
Porque acho que a gente pode aí ver um pouco essa questão do poder. Eu quero colocar 2 trechinhos da entrevista para a gente ver. Acho que vale para quem se interessar ouvir essa entrevista inteira. Uma entrevista muito boa, ela é grande, uma das maiores entrevistas que ele faz. Mas acho que ela é uma entrevista boa para a gente pensar sobre performance. Deixa eu chegar aqui no 5 minutos e 30 segundos. Ah, não me faz propaganda, gente. Foi. Homem, a visão do... Homens têm crenças, mulheres têm crenças também. É relação, né? Ser homem e ser mulher é relacional, por exemplo. Você sabe que você é mulher porque você é tratada como mulher. Você sabe que você é homem porque você é tratado como um homem, né? Você se relaciona com o mundo e o mundo se relaciona com você como um homem. E isso gera uma pressão, né? Relação é um rela-rela pra mim, assim. Esse rela-rela das relações. Eu lembro quando eu morava em Santo André, que eu entendi que era performance. Porque eu tava no trem, e do outro lado da plataforma tinha um homem que gritava: "Isso não é homem! Isso aí não é homem!" E eu só pensava, mas por que ele faz tanta questão de gritar aos 4 ventos de algo que eu nem tô tentando parecer? Mas quando ele me aponta e diz que eu não sou homem, que aquilo não é homem, ele garante o espaço dele porque ele é homem. Assim ele constrói esse espaço de hombridade de alguma forma. E porque é nesse ato de poder. É em poder dizer, poder nomear, poder construir, poder circular. Assim o homem se faz também. Com seus vínculos. Porque daí ninguém, de uma certa forma, ousa rebater. Nem eu. Porque naquela situação também eu me vejo fragilizada. E é curioso até como essas coisas vão voltando. E sem esforço, sabe essas memórias que ficam marcadas no corpo? E não que doem, mas viram memória mesmo. Vira pele, talvez vira osso, vira sangue, pensamento, vira música. Eu sinto que... Música. Eu sinto que... Qual a relação com a música? Feitiço. Desde quando? 2017. 2017 você tinha quantos anos? Em um segundo trecho... Então, se apresentar. Fui bicha preta, fui bicha travesti, me disse mulher e me transtornei. Hoje sou travesti. Acho que foi meio que na busca de entender quem sou eu. E essa é a minha última música. São palavras ofensivas. Essas palavras que você usa para se referir a si mesmo. Não concorda com isso? Não. Não? Não. Imagina outra pessoa falando isso. Depende da boca. Agressivo. Depende da embocadura. Depende a gente falou sobre isso, não foi? Sim, já conversou. Quando a gente leu a frase, eu falei, pô, mas isso aqui é ofensivo. Mas porque as palavras vão... Elas se eu tiver que falar convenção. isso, se eu tiver que falar isso na apresentação dela, vai ficar estranho na minha boca. Eu? Pode falar essa isso? Travesti. Diga, vamos experimentar. Essa travesti. Essa travesti. Certo. Essa travesti. Porque as palavras, elas são de uma convenção, por exemplo. Isso é coisa de mulher. Agora, falar de mulher pode ser nem pior, nem melhor. É mulher. É mulher. Acho que eu sinto que as palavras, elas se transformam mesmo. Travesti, pra mim, é uma coisa... foi uma palavra que eu fui me vestindo e que eu tenho tanto respeito, que demorou tanto tempo para que eu conseguisse... para que eu sentisse percorrendo o meu sangue, nas minhas veias, na minha pele, no meu cabelo, nos cortes que eu fiz no meu corpo, e não por
desconforto. Inspirado em quem? Qual cantor? Bom, acho que ela coloca... esses dois momentos acho que são bons, né? Assim, porque, primeiro, ela deixa muito claro, e ela está aí assim, fazendo uma referência a essa virada da ideia do performativo, que acontece com os estudos de gênero, né, que vai ser fortemente cabeçado pela Judith Butler, de que existe aí, né, não só nos verbos performativos específicos que o Austin está propondo, mas que existe na ideia de enunciação movimentos de construção e desconstrução do gênero. Então, acho que tem essa coisa muito legal, que primeiro ela dá o exemplo de como ela recebe a violência, né, o cara que está ali reclamando um espaço de poder dele, isso não é homem, isso não é homem. E aí depois tem um pouco uma virada, né? Porque você tem duas figuras de gerações diferentes, tem o Mano Brown e a Lin. E é uma entrevista muito legal porque ele está assim, cheio de dedos o tempo inteiro, sempre achando que ele vai falar uma coisa errada, que ele vai entrar num tópico que ela vai ficar brava, assim, muito bom. E aí tem esse momento que ele fala, travesti é uma palavra que eu não posso usar. E ela fala. E aí tem esse movimento de convidar ele a falar, né, de renegociar quem vai falar esse termo, como esse termo vai ser falado, na boca de quem. Então, acho que a gente não tem como entrar nesses 4 encontros nessa questão do performativo para Butler e tudo mais, mas acho que dá uma boa cara assim, de como essa questão do Austin chega para essa questão bem mais atual dos problemas de gênero, né? Como bem nomeia a Butler o livro. Bom, dito isso, vamos lá, gente. Faltaram 3 artistas para a gente ver são artistas bem mais recentes, mas desse foco ainda mais individual, que eu acho que a gente precisa mesmo ver essas 3 pessoas. Elas são bem importantes, e aí a gente entra nessa questão da estética relacional, tá? E trabalhos participativos e afins. Bom, o primeiro que eu queria que a gente visse é o Pope L. Ele é um artista hoje bastante conhecido. Tem assim, aqui um catálogo dele, uma exposição grandona, retrospectiva. Um professor também, dá aula há uns bons anos. E ele se autodeclara de uma forma irônica, claramente, como o artista negro mais amigável dos Estados Unidos da América, né? Então, ele vai basicamente fazer trabalhos de rua, né? Ele começa fazendo alguns trabalhos dentro de espaços fechados, com uma cara bastante do stand-up, né? O stand-up foi uma forma, principalmente nos Estados Unidos, muito determinante aí para uma prática mais experimental das artes cênicas. E aí ele começa a sair, né, indo para a rua. E aí tem uma coisa muito interessante no trabalho dele, que o trabalho dele é um no qual ele está em situações muito passivas. Está geralmente parado, está geralmente se rastejando, está geralmente assim, numa situação em que ele não vai propor perigo ou violência para ninguém, exceto pelo fato de que ele é um homem negro na rua nos Estados Unidos. E isso faz com que ele seja parado, que as ações sejam interrompidas, que policiais abordem ele o tempo inteiro. Esse trabalho que está aqui, que é o The Great White Way, é um dos trabalhos mais conhecidos dele, mas ele vem de uma série de trabalhos que são essas arrastadas, né? Essas engatinhadas que ele faz em espaços públicos. Essa é mais conhecida porque ela é um pouco mais imagética, né? Ele está aí vestido de super-homem, está com um skate nas costas, então todo esse sinal de mobilidade, de velocidade, que seria quase a capa desse super-herói, está nas costas ali, só que inútil. E ele está aí no sol, né, à tarde, se arrastando, como quem precisa chegar a algum lugar, mas também numa situação muito sujeita a ser pisado, ser chutado, ser tropeçado, ser não visto, né? Ele vai fazer caminhadas em situações muito diferentes, então ele tem uma caminhada também bastante conhecida na neve, o que evidencia um pouco essa... as dificuldades aí que as caminhadas dele começam a propor ao longo do tempo. Queria ver se tem alguma imagem boa aqui da caminhada na neve, mas
não sei se é o caso. E são sempre trabalhos que estão lidando com uma certa... É um pouco... o fracasso está um pouco anunciado assim nos trabalhos. Tem um trabalho dele, por exemplo, no qual ele está enterrado só com a cabeça para fora, com um bonezinho vermelho, e tem um sorvete branco, bem assim, um potão de sorvete, e ele fica tentando, sem conseguir se mexer, porque ele está enterrado, então, novamente, né, está aí próximo do chão, chegar nesse sorvete, beber esse sorvete, se refrescar, só que ele não consegue, porque o sorvete está um pouco longe, né, está uma distância em que ele fica ali com a língua meio para fora. Então você tem sempre essa dimensão de um impossível, quase absurdo, mas também um pouco cômico, quase infantil no trabalho dele. Não à toa a gente vê aqui, né, a imagem do super-homem, né, um super-homem negro. Aqui, não sei quem está mais no fundo se consegue ver, é ele enterrado com o sorvetinho, né, o boné vermelho. Né, então tem uma coisa aí lúdica, mas um pouco trágica também. E aí tem um trabalho dele que é bastante importante de comentar, que é esse aqui. Tem só a documentação, chama Peça do Caixa Eletrônico, ATM Piece, em que ele tem uma proposta que fracassa, na verdade, porque o que ele propõe ele vai parar na frente de um caixa eletrônico desses de rua, até que tinha mais do que tem hoje, né, que está diretamente na rua, e ele está ao redor do corpo dele tem uma espécie de corrente que ele faz com salsichas, então ele se amarra com salsichas. Então, novamente, né, poderia ser algo que indica violência, mas é quase cartunesco. E ele tem uma sainha feita de notas de $1. Uma sainha meio de hula-hula, assim, com várias notas de $1 que ele consegue tirar e dar para as pessoas. E a proposta dele é que quem fosse tirar dinheiro não ia precisar tirar o seu próprio dinheiro, ele daria o dinheiro para as pessoas. E essa performance é interrompida no momento em que começa, porque ele é abordado por policiais. Então a documentação se depois alguém quiser ver aqui mais pertinho, tem uma fotinho dele lá com a sainha, e aí logo chega um grupo de policiais, diagnosticam ele como alguém com distúrbios mentais e impossibilitam ele de executar o trabalho. Sendo que aqui a gente já está numa situação, isso aqui é 97, já estava produzindo há alguns anos, ele começa a produzir aí no fim dos 80, por aí. E aí é um trabalho muito, acho que, paradigmático aí para ele, porque ele no começo fica muito frustrado, tipo, deu errado a ideia, né? Ele tem vários depoimentos falando, putz, fiquei chateadíssimo, e depois ele entende que o trabalho, na verdade, é isso, né? Que o trabalho é mostrar essa documentação dos policiais chegando, dele tentando negociar. Então, acho que essa dimensão do fracasso que está, de certa forma, simbolizada, né, quando ele rasteja, por aí vai, é algo que se materializa na peça do caixa automático. Ainda um pouco nessa dimensão, né, de uma ação que fracassa, que para mim é bem importante de falar. Eu acho que a gente tende a pensar na performance como uma ação de um sujeito que evidencia coisas que consegue fazer perante outros. Eu comecei, né, o nosso primeiro encontro falando sobre isso. Mas a gente vê, né, principalmente com Austin, que essa ideia do sucesso, da completude da ação, e parece que ela talvez não seja tão própria assim para o campo artístico. Então, trabalhos que lidam com fracasso me interessam especialmente. Esse trabalho da Melati Suryodarmo é um trabalho que eu gosto bastante também. Ela é da Indonésia, ela estudou muito tempo com a Marina Abramovic, inclusive participa de muitos projetos com a Abramovic até hoje. É uma dessas artistas que está ali sempre, né, por perto, sempre sendo convidada pela Abramovic. E ela tem o trabalho mais conhecido dela, é esse que chama Dança da Manteiga. Vamos ver se tinha um videozinho aqui separado. Vou deixar o vídeo passando. A Black Friday do... Nossa, eu já reclamei tanto disso hoje. É isso, gente. Não escapamos da propaganda em lugar nenhum, né? Nenhum. Pronto, cá estamos.
Bom, é um trabalho que eu acho particularmente interessante, porque como vocês estão já conseguindo ver, deixa eu ver, dá para ver, é um trabalho para palco, né? Um trabalho para uma situação mais cênica. É um trabalho que parte no sentido coreográfico de uma dança típica indonésia, segundo, né, os argumentos da própria artista. Estou aqui repetindo um pouco coisas que eu li dela. E tem essa, acho que de uma forma até ao mesmo tempo sutil e muito evidente, isso que é curioso, esse risco, essa imediatez, essa evidência de que, por mais que ela execute várias vezes o mesmo trabalho, sempre vai ser diferente, que é esse chãozinho que ela faz de manteiga. Manteiga a ponto aí de derreter, de se desfazer. Vou deixar um pouquinho do começo do trabalho e depois vou dar uma passadinha para a gente ver como ele transforma. O que eu acho interessante de trazer esses trabalhos, a gente vê, né, são casos mais recentes, né, são propostas mais próximas da gente. Então eu sinto que tem tanto, sei lá, por exemplo, no Pope L, quanto no caso dela, da Melati, um cruzamento entre o que é representação, entre o que é previamente deliberado por quem está propondo o trabalho, vou me vestir de super-homem. Super-homem vai simbolizar XYZ, é completamente acessível no trabalho na rua. No caso dela, vou fazer essa dança, que é uma dança étnica, porém com uma coisa um pouco sensual. E aí, conforme vai passando o trabalho, meu corpo vai ficando um pouco mais oleoso, né, vai ficando mais brilhante, então vai aumentando esse imaginário, né, do corpo sensual que está ali passando uma coisa para aumentar o brilho. Porém, essa dimensão da representação está aí em contraponto com uma coisa, com uma proposta de ação muito concreta, né, dançar em cima da manteiga ou rastejar nas ruas dos Estados Unidos, que de certa forma contrasta, problematiza, quebra, leva para outro lugar esse caráter representacional, né?
Então não é a mesma negação pura que a gente vê lá no que estava rolando ali nos anos 60, né? Já é uma espécie de diálogo com mais tranquilidade, justamente porque essa tentativa de superação do teatro, que era tônica lá atrás, parece que para de ser uma questão, né? Esse diálogo se torna mais possível e eu acho que ele cria coisas mais interessantes para um tempo como o nosso, assim. E aí o último trabalho que eu queria mostrar também, que eu acho que está nessa toada, é o trabalho do Cassius. Deixa eu ver o tamanho. Ah, tá bom. Dá para ver. O Cassius é um artista canadense, ele é transmasculino e ele é bodybuilder, e isso é bem importante para a pesquisa dele. Toda essa dimensão da construção de um outro corpo, tanto no sentido do gênero quanto no sentido do muscular, né, como ele vai ficar aí moldando esse corpo e como ele, de certa forma, transfere isso para o espaço artístico. Quase todos os trabalhos dele vão estar lidando com essa mesma questão temporal, no sentido de ser um trabalho duracional. Está aí também bebendo um pouco nessa escola Abramovic, no qual a ideia do trabalho duracional é bastante determinante. E aí o trabalho dele é com esse grande bloco de argila, que aqui na imagem já está bem, né, destruído, já está bem mexido. Ao mesmo tempo, tentar construir alguma coisa, então estabelecendo aí novamente esse diálogo com a escultura, né, com uma tradição de escultura, mas no embate que é quase uma luta de boxe, né, que é mesmo um contra o outro, porque esse material é uma quantidade muito grande, precisa fazer muita força para executar isso. Ao longo do tempo, né, a coisa fica acontecendo por um tempo, não sei exatamente quanto tempo isso é uma informação que eu não tenho. Talvez o grande Google tenha, mas acho que ganha esse mesmo campo aí que a gente vê no Pope L e na Melati, dessa junção que eu queria que a gente tivesse em vista de representação, né? E acho que aqui a ideia da representação, no caso do Cassius, ganha ainda uma outra dimensão, da representação do corpo, do que significa representar publicamente um corpo que se identifica, né, enquanto masculino ou feminino, como ele vai estar jogando com isso o tempo inteiro, versus esse espaço da representação escultórica. Beleza, gente. Aí vamos chegar para uma questão mais coletiva. Eu queria começar mostrando o trabalho da Vanessa Beecroft, porque eu acho que ele é um bom ponto de transição entre esse espaço do corpo individual e do corpo coletivo. Deixa eu ver se eu acho algum vídeo para ir mostrando enquanto eu falo. A Vanessa Beecroft é uma artista muito vinculada ao espaço da moda, com trabalhos que às vezes estão mesmo em capa de revista, faz mesmo parte dessa ideia de ensaio. Aqui a gente está vendo, né, por exemplo, Yves Saint Laurent com a Vanessa Beecroft. E basicamente o que ela faz? Ela junta grandes grupos de mulheres em situações que são quase objetificadas. Elas estão paradas, elas são muito parecidas, elas quase parecem manequins. Acho que aqui vai ser um bom vídeo. Está aí novamente numa tradição, de certa forma, escultórica, né, e de entender a performance como, antes de tudo, a exibição do corpo, e aí ela vai reduzir mesmo ela não vai fazer nada além do que exibir o corpo de mulheres dentro de um certo padrão de corpo. Então ela faz, por exemplo, só contrato mulheres ruivas, só mulheres que sejam extremamente magras. Então ela vai, ao longo dos trabalhos, variando um pouco isso. Ela começa com trabalhos que são um pouco mais anunciados no sentido formal. Então ela coloca peruca em todas as mulheres, ou a mesma roupa em todas as mulheres, passa por um momento em que ela reduz essa situação.
E vai se tornando uma artista muito conhecida. Os trabalhos dela vão ganhando uma escala assim, gigantesca. Então é muito curioso porque você sempre vê essa... Aqui, boa. Tem duas pessoas, alguém falando atrás, eu falando na frente, tudo bem, mas vejam aí, a gente está vendo esses casos mais antigos, né? Então, todas com a mesma meia calça vermelha. Todas com o mesmo sutiã. O que me parece interessante do trabalho dela eu queria voltar aqui para o PowerPoint. É que os trabalhos dela têm uma questão no título. Então a gente vê aqui, né, Vanessa Beecroft, nasceu em 69, tarará. Como é o título do trabalho? O título do trabalho é VB 52, né? VB de Vanessa Beecroft. Então é ao mesmo tempo uma certa ideia de assinatura, né, de autoria, como se ela estivesse ali assinando esses displays de mulheres. Porém, é como se sempre fosse uma variação do corpo dela, né? Uma variação mais ou menos impossível do corpo individual dela nesse espectro imaginário do corpo, né, dessas outras mulheres que ela agencia, contrata, paga. E aqui, por exemplo, essa grande mesa com todas as mulheres comendo nesse clima meio retrô, né? Umas perucas que dão um ar retrô para o trabalho. Um trabalho já mais recente dela, né, de 2003, já com uma escala maior de produção. Um momento aqui desse trabalho, né, em que ela começa a incluir homens em alguns trabalhos e em situações que são problemáticas, como tende a ser em certo campo da moda, ainda mais lá em 2003. Então, tem um trabalho dela que é muito estranho e muito criticado, em que ela faz uma grande mesa só com homens negros comendo frango, que é perto dessa série aqui, que são pessoas em mesas. Mas eu acho que tem, né, quem lembra lá do segundo encontro daquela duplinha Cindy Sherman, Adrian Piper, né, que vão estar ali pensando em duplicações do corpo delas, né, só que aí num campo com menos possibilidade de circulação, a Vanessa Beecroft. E por que eu acho legal começar a falar da Vanessa Beecroft, né? Não só porque ela tem essa coisa de ser uma espécie sempre de autorretrato ou duplo do próprio corpo coletivo, mas porque é um trabalho que demanda financeiramente, em termos de circulação, outras coisas, né? Então, o que está acontecendo? O que a gente pode ler que está acontecendo aqui? Que a Vanessa Beecroft está terceirizando o próprio corpo dela num campo artístico, né? A gente pode ler positivamente esse grupo de mulheres, assim, que massa, ela está aí, né, chamando pessoas, está aí colocando uma questão crítica sobre o corpo individual e coletivo, mas a gente pode pensar que isso é uma terceirização do corpo de quem performa. Então é um pouco isso que acho que a gente começa a ver hoje, porque isso começa a colocar algumas perguntas para a gente, que é, por exemplo, bom, a gente já sabe que o corpo dela está excluído do corpo de quem está executando. Precisa-se de mais corpos para executar isso. Quanto ganha cada um desses corpos? Qual acordo que é feito entre a artista e quem performa? De quem é a imagem desse trabalho? É delas? É de cada uma dessas moças? Ou é da Vanessa? Quando a Vanessa vende o trabalho, para quem vai o dinheiro? Depois que elas já performaram e ganharam ali o cachê, porque elas ganham um cachê, porque ela tende a contratar e pagar uma grana. A circulação da imagem, elas ganham royalties, ganham direitos autorais ali? Não ganham. Considerando que essas obras são vendidas a muitos dinheiros. Então, acho que começa a entrar em questões que são mais próprias de um campo, tanto um campo de precarização do trabalho, que a gente vive hoje, mas também de um campo no qual os trabalhos de performance circulam muito mais dentro de contextos museológicos, e isso, de certa forma,
não obriga, mas convida os artistas da performance a precisarem recorrer a outros corpos para conseguir com que o trabalho tenha uma circulação maior. Então, nossa, gente, uma artista assim, dessa vibe Vanessa Beecroft, que circula na moda, que ganha muito dinheiro, que está expondo em muitos lugares ao mesmo tempo, ela vai precisar exibir o mesmo trabalho, Vanessa Beecroft, em 4 lugares no mundo ao mesmo tempo. Como que ela faz? A gente chama 3 assistentes, cada um fica em um lugar, ela fica no quarto. Cada um vai contratar ali o grupo de performers, vai treinar do jeito que precisa fazer e bora fazer o trabalho, né? Então a gente começa a entrar numa ideia de reprodução que era menos afeita originalmente, né, a arte da performance, que talvez alguns artistas mais clássicos fossem negar, mas que a própria demanda do momento começa a fazer com que isso seja uma questão. Não à toa, a própria Marina Abramovic vai começar a discutir, de forma às vezes melhor, às vezes pior, a ideia de reprodução. Vai fazer o projeto Seven Easy Pieces, no qual ela vai reproduzir no corpo dela trabalhos icônicos de performance, mas vai também, lá naquela mostra que eu apresentei no primeiro encontro, contratar performers para executarem os trabalhos que ela tinha feito lá nos anos 70 com o Lai, pagando algum tipo de cachê para eles. Então isso começa a virar uma questão. Tá? Eu queria mostrar esses... são 3 trabalhos, um está só em vídeo, não está aqui, para falar um pouco dessa entrada maior da performance nesse contexto institucional que a gente, de certa forma, tem vivido. Aqui no Brasil a gente vive menos, mas a gente mesmo assim vive. Né? A gente, hoje em dia, já está numa situação em que tem algumas performances dentro de acervos de museu. Então a gente pode pensar, por exemplo, no MAN aqui de São Paulo, que tem algumas performances da Laura Lima. A gente pode pensar no MASP, que adquiriu faz pouco tempo um trabalho da Regina Parra com a Ana Mazei, um trabalho que chama Ofélia. A gente pode pensar, por exemplo, que algumas feiras de arte têm, de forma mais ou menos problemática, incluído performances nas suas programações. Né? Então a gente pensa em algumas SP Art, que é essa feira de arte que tem aqui no Parque do Ibirapuera, que vai ter ali, de uma forma ou de outra, um setor, uma mostra de performances, galerias que vão aí sempre na abertura ter uma performance ou outra, que chama público, porque a galera tira foto, marca no Instagram, dá aquele fuzuê, é legal. Então, tem essas diferentes camadas aí de entrada. Isso fica evidente, acho que no circuito, principalmente no circuito de artes visuais, nas últimas Bienais de Veneza, né, a gente teve a Bienal de Veneza desse ano, mas nas 3 anteriores, a de 2019, 2017 e 2015, os prêmios principais foram dados para artistas de performance, que não se chamam de artistas da performance, porque hoje em dia parece que não precisa, tem gente que não gosta, mas são trabalhos com caráter performático, ou seja, são trabalhos que incluem o corpo como parte integrante da proposta artística. Então eu vou mostrar esses trabalhos, falar um pouco deles, tá? Para a gente ver como eles são também trabalhos que estão, de certa forma, menos dependentes do corpo do ou da artista que está propondo o trabalho, como era até então o caso que a gente estava vendo, e são trabalhos que vão envolver outros corpos na proposta. O corpo do público, o corpo de profissionais terceirizados, o corpo de gente que vai voluntariamente participar da ação e por aí vai. Bom, o Tino Segal, que foi quem ganhou em 2015, foi o primeiro a ganhar aí com trabalho em performance. Vou deixar passando um vídeo não autorizado do trabalho dele. Um trabalho que chama Kiss, O Beijo. O Tino Segal esteve na Pinacoteca em 2000 e alguma coisa, 2015 talvez, 14, 15, com só trabalhos também que envolviam o corpo, de profissionais contratados e também do próprio corpo do museu, das pessoas que trabalhavam no museu.
Esse trabalho dele chama Kiss, é um trabalho que é uma partitura coreográfica de aproximadamente 7 minutos, feito por 2 performers contratados, que é uma junção nessa coreografia de alguns beijos, de algumas imagens de beijo que ele, enquanto artista, compreendeu que eram centrais para a história da arte e que ele achava que eram referências para ele. Então, tem desde imagens pré-históricas que identificam ali algum tipo de beijo, até trabalhos muito contemporâneos, como, por exemplo, Jeff Koons e a Tcholina ali se beijando numa grande fotografia que o Jeff Koons fez. Ele junta isso nessa coreografia que é muito rápida e que esses performers executam, ele nunca executa os trabalhos. O Tino Segal, isso é muito curioso, porque ele tem uma formação dupla em economia e em dança. Então ele tem essa coisa meio, incomum assim, de formação. Ele vem do campo da dança, trabalhou um tempo com o Jérôme Bel, que é um coreógrafo bastante importante, de algo chamado de dança conceitual europeia, que também é lá dos anos 90. Mas ele vai deslocar dança conceitual europeia, que é um guarda-chuva um pouco grande demais, para o campo do museu. Qual é, digamos, a sacada, a mudança, a questão que está em jogo no Tino Segal? Bom, a primeira, tem duas que eu acho importantes da gente falar. A primeira é que ele é um artista que ele vai recusar qualquer reprodução de imagem do trabalho dele. Então, por isso que eu estou falando que isso aqui é uma reprodução não autorizada, ela não é oficial. Ela é uma pessoa aí que botou no YouTube, essa Olli Lansanen, vejam que é o YouTube dela, que ela gravou porque queria e botou no YouTube. Se vocês abrirem qualquer catálogo que tem o trabalho do Tino Segal, a página vai estar em branco. Vídeos do Tino Segal, basicamente é ele falando, não tem muito a reprodução do trabalho. Então, o primeiro movimento, no sentido econômico, que ele vai tentar fazer do trabalho, é recusar qualquer tipo de reprodução como aquilo que agregaria valor ao trabalho. Então a gente pensa, Marina Abramovic, Vanessa Beecroft, por aí vai. Fazem o trabalho, bonito, o trabalho fez, nunca mais vai ser refeito, que pena, que triste. Mas aquela foto eu pagaria por ela. Então vamos vender? Vamos. E se a gente fizesse, ao invés de só uma foto, 10 fotos? Porque aí mais gente compra. Beleza. Então, o que ele vai, de certa forma, comentar é como houve, e claramente isso não é... Acho que não tem nenhum tipo de julgamento moral, muito pelo contrário, mas como houve, mesmo dentro do discurso mais purista da performance, uma certa adaptabilidade ao mercado ao longo da passagem dos anos. A Marina Abramovic é o caso central disso, que grandes obras, grandes reproduções fotográficas, cadernos de artista que ela começa a escrever só de um lado e não do outro, porque aí ela consegue depois tirar e colocar no painelzinho, não perde o conteúdo. Então, uma certa adaptabilidade ao mercado. Então, o que o Tino Segal vai fazer? Vai falar, olha, se a questão é a ação, se a questão é o corpo vivo, é só aí que meu trabalho vai existir. Ele não vai circular de outra forma, ele não vai ser reproduzível de outra forma. Então ele faz esse gesto autoral e conceitual de que o trabalho só pode existir no campo do ao vivo e todo o resto ele não autoriza, ou seja, ele também não recebe de volta para isso. E o segundo, que é o mais importante, é que ele vai colocar essas situações coreográficas como se fossem objetos no museu. O que isso significa? Se a exposição que ele está participando dura 3 meses e o museu fica aberto durante 6 dias, 8 horas por dia, durante todo esse tempo a performance tem que estar acontecendo. Assim, isso não dá para alguém chegar no museu, entrar lá e a pessoa falar, a performance acabou de acabar, desculpa, volta amanhã que vai ter? Não. Do mesmo jeito que você, enquanto público do museu, vai e tem um objeto, tem uma pintura a seu acesso a qualquer momento, você também vai ter essa situação a seu acesso a qualquer momento. Ele não chama isso de performance, ele chama isso de situação construída.
Ele recupera um termo aí que é dos situacionistas, pega emprestado para ele. Ele vai nomear os trabalhos dele enquanto ficha técnica dessa forma, não é que é o título do trabalho, cada trabalho aí tem um título. E são trabalhos, vejam, que são bastante simples, que às vezes demandam algum tipo de mediação com o público, e que ele vai contratar quem ele precisa para o trabalho de acordo com a demanda. Então, por exemplo, aqui no caso do Kiss, e posso contar um pouco, eu participei ali da Pinacoteca quando ele fez o Kiss, e aí o que eu conto que eu acho que é curioso aí dessa organização. Ele tinha essa necessidade de pessoas fazendo 8 horas por dia, então ele precisava pagar por hora para os performers, porém era impossível que alguém ficasse 8 horas por dia fazendo ali essa coreografia no chão. Então os performers se revezavam em duplas que trabalhavam de 2 a 2 horas. Então parte da coreografia era inclusive a transição entre uma dupla e outra, né? De forma que você nunca ia ficar ali com o espaço vazio. Era preciso que uma dupla chegasse, e aí se a dupla atrasasse era um Deus nos acuda, para que a dupla que estava performando pudesse sair, ser substituída, porque o que ele vai propor nas palavras dele, é que ele quer construir objetos a partir de ações, né? Então ele vai estar um pouco... ele está invertendo, né? Não é que ele executa ações e depois gera objetos, mas sim que ele cria objetos a partir de ações, né? Tenta fazer um movimento inverso. Que é um movimento que só é possível ali com muita grana circulando, né? Para você conseguir pagar, sei lá, 6 duplas de performers por hora, né, com um piso salarial que não existe, porque a gente não está falando aí de artes cênicas ou dança, a gente está falando de performance. Então essa negociação é o que o museu quiser, assim, então, né, completamente arbitrário. Então começa a chegar aí nesse outro campo de negociação. Por outro lado, ele tinha outro trabalho na mesma exposição, que era com os seguranças do museu. Então, estava trabalhando diretamente com aí um corpo de seguranças, com funcionários, trabalhos muito simples. Então, por exemplo, o segurança está lá parado, geralmente, com aquela cara meio de bravo, de brava. E aí, a proposta é um trabalho que chama Isso é bom, This is good. O segurança tinha que fazer alguma coisa assim com o braço, falar, isso é bom, Tino Segal e o ano do trabalho. Ponto final. Sim, era isso o trabalho. Então, uma certa, como se ele estivesse ali rompendo um pouco o funcionamento do museu por 2 segundos, depois a vida volta. Uma terceira situação que mimetiza uma trabalhadora do museu, mas que não é trabalhadora do museu, é um trabalho que chama Isso é propaganda. Então, o que é esse trabalho? É uma pessoa que precisa ter uma formação de canto, ela precisa cantar, fazer canto lírico, para cantar no museu, periodicamente, a frase: isso é propaganda. Você sabe, você sabe. Então, essa pessoa é contratada, ela é alguém com uma formação em música, ela recebe essa partitura, ela precisa cantar isso, e junto da partitura ela recebe um kitzinho com uma roupa de quem trabalha na Pinacoteca. Então, ela tem a mesma roupa de uma funcionária, ela vai usar só durante a exposição do Tino Segal, depois ela devolve, e ela tem que ficar cantando essa música de tempo em tempo ali na Pinacoteca. O trabalho da Bienal de Veneza era... Oi, diga. No caso do Tino Segal, ele faz vendas do trabalho dele, que são acordos apenas verbais. Então, por exemplo, segundo ele, o Kiss é pertencente ao Jérôme Bel. O Jérôme Bel comprou o Kiss. Como? Quanto? Porque foi um papo dos dois. Então, ele está o tempo inteiro jogando um pouco nesse campo nebuloso aí de institucionalização. Alguém já tem o Kiss,
Nem sei se mais pessoas têm, só que isso não é assinado em contrato. Existem casos, por exemplo, se a gente pensar numa coreógrafa como Maria Hassab. Maria Hassab vende coreografias para museu, e aí você tem as variações do trabalho, né? Você tem a execução, você tem a partitura, você tem uma opção mínima de execução. No caso dele é meio nebuloso. Ele não morreu ainda, ele está vivo. Sim. É ele que segue executando. Eu não sei de situação em que alguma outra pessoa executou. É isso, ele vai passando a coreografia para pessoas, né? Tem pessoas que sabem. Tem assistentes que sabem, que passam a coreografia. Quem executou sabe, pode reperformar. Agora, tem uma operação aí que é uma operação que eu acho que ela é fortemente conceitual, né? Onde você executa, como você executa. Assim, eu não sei mesmo assim, mas se eu executasse a coreografia com uma amiga aqui na rua, se eu estaria fazendo o Kiss ou não, do Tino Segal. Inclusive porque parte da coreografia inclui falar o nome dele, né? Então, em um momento específico da coreografia, você tem que falar Kiss, 2002, Tino Segal. Então, eu, Renan, penso, se for para executar de fato a coreografia, eu teria que falar o nome dele. Se eu estou falando o nome dele, eu estou sempre, de certa forma, identificando a autoria. Se eu tiro a autoria, eu mudo, né? Então, é um jogo estranho aí, sabe? Mas eu sinto que é essa espécie de problema que esses trabalhos de contexto institucional têm que lidar. Mesmo essa questão da imagem. Ele proíbe, mas circula o tempo inteiro. Assim, na Pinacoteca, o que teve de imagem, o que teve de artista que era de dupla, que contratou fotógrafo para fazer foto profissional, para depois ir para o portfólio, isso de fato não tem controle sobre isso, né? Mas eu sinto que em algum lugar essa dimensão do não ter controle é inclusive um gesto de poder supremo. É uma coisa que o Boris Groys vai chamar de morte, de sacrifício simbólico do autor. O autor tem tanto poder que ele pode abrir mão desse poder, porque não vai fazer diferença nenhuma para ele. Sabe, assim, que é uma coisa que talvez a gente não pudesse fazer, porque tá foda. Mas para ele, que assim, que o trabalho vai circular de qualquer forma e que, né, a grana vai voltar de qualquer jeito, isso é possível. Me parece um pouco por aí, assim. Acho que eu não respondi, mas, né, é que começa a entrar nesse campo mais nebuloso, acho. Esse trabalho das situações construídas lá aqui é uma imagem do trabalho acontecendo na Bienal de Veneza, que eram algumas músicas que ele transformava minimamente e pedia para os performers cantarem, enquanto executavam partituras muito simples de mão, assim. Vejam que é um trabalho que assim, é quase nada, né? E vai ficando cada vez mais nada. Ele vai, de certa forma, brincando com essa coisa que foi super importante da desmaterialização da arte, por aí vai. Aí, 2 anos depois, chega a Anne Imhoff, alemã, que ganha também, com um trabalho chamado Fausto, a próxima Bienal de Veneza, no pavilhão da Alemanha. Eu vou deixar aqui um pouquinho o trabalho passando, sem vejam que tem esse grande chão, né? É um chão, ela forra o chão do pavilhão com esse segundo chão todo de vidro. Então, né, você tem aí essa separação entre o espaço de público e de performers. O público está sempre em cima desse chão de vidro. Foi uma performance que, assim, lotou todos os dias. Era um grande frisson. A entrada do pavilhão tinha uns Dobermans que ela colocava, latindo para o público. Então, tinha uma entrada ali que o público era quase como que impedido de entrar, enquanto ficava aí nessa enorme fila para conseguir ver o trabalho. E ela sempre performa, aí tem essa questão, né? Ela não contrata performers, ela performa com um grupo de amigos, de gente muito próxima. Dentre esse grupo, a namorada dela está sempre performando. Não sei se em algum momento ela vai aparecer aqui, que essa é a namorada da Anne Imhoff, que é uma cantora lírica também massa. Elas são bem próximas do campo da moda também. Deixa eu ver se a gente...
aqui, celular. Pronto. Bom, o que esse trabalho é, né? Esse trabalho é esse grupo de gente jovem, berlinense, descoladérrima, ali, no espaço do museu, meio que fazendo nada. Só que não é esse meio que fazendo nada do Tino Segal, que é hipercoreografado, que tem aí um vínculo mais direto com, né, com uma história da arte. É um nada um pouco mais esvaziado mesmo. No livro, né, que é a referência aqui do curso, a imagem é uma imagem da Anne Imhoff, né, de um trabalho dela, em que são vários performers com um monte de Red Bull, que eles ficam bebendo Red Bull, com um burro. Eles ficam o tempo inteiro com um burro animal ali, pelo espaço do museu, meio também fazendo nada. Então aqui, no caso do Fausto, tem umas ações como atear fogo em algumas coisas. Aqui esse performer está fazendo uma ação que era uma ação que acontecia bastante, que era baforar no vidro, deixar o vidro um pouco, né, embaçado, depois apagar. Então, são umas coisas de gente que está com um certo tempo vazio. Está fazendo uma coisa porque não tem mais o que fazer. Essa coisa meio, né, assim, nossa, assim, por que eu vim ver isso? Só que a Anne Imhoff, ela tende a conseguir fazer isso nos trabalhos, ela cria uma situação que é tão espetacular. Então, tem esse chão gigantesco, está todo mundo meio bem vestido demais. Tem essa música que está acontecendo o tempo inteiro, né, a namorada dela que está ali cantando. A coisa é tão grandiosa que coloca o público nessa situação um pouco assim, quase viciante de querer ver, de querer tirar foto, esse frisson para nada. Então tem uma certa tentando ainda dar um bom termo para o trabalho, uma certa tragédia do contemporâneo, como se tudo já foi feito e não tem mais o que fazer, como se os performers estivessem sempre girando em círculo, estivessem sempre um pouco fracassados ali, que está dando a tônica do trabalho. Para mim é um pouco difícil falar do trabalho, é um trabalho que eu consegui ver ao vivo e que eu assim, desgosto bastante. Então, eu fico ali tentando navegar nele, porque ele tem essa coisa das redes sociais, de imagens que parecem quase o tempo inteiro prontas para ser instagramáveis. Então, assim, é muito fácil você tirar uma foto boa, porque tem esse chão de vidro ali, tem essas superfícies também de vidro que os performers ficam como se fossem, né, umas gárgulas no espaço. Então, ele é um trabalho muito convidativo, sem nunca produzir sentido, né? E aí tem gente que vai criticar fortemente o trabalho. Então, se vocês forem, por exemplo, ler alguma coisa do Hal Foster sobre esse trabalho, ele vai fazer críticas muito duras, como se o trabalho fosse mesmo completamente submetido e preso, né, refém, na verdade o termo é refém, dessa situação mediatizada. Mas você vai ter pessoas também muito sérias, como a Claire Bishop, que vão falar, olha, na verdade o que trabalhos como esse estão apontando é que o modo de expectação de performances hoje em dia depende essencialmente dessa lógica do celular na mão, né? Da fotografia, da mediação, não tem como se pensar trabalho sem isso. E aí uma coisa que é interessante no argumento da Claire Bishop, eu vou deixar o nome dela aqui, tem um texto inclusive dela para o encontro de hoje, que eu vou falar em breve. O texto que ela fala sobre a Anne Imhoff está, inclusive, traduzido para o português no catálogo da exposição Histórias da Dança, do MASP. É um texto muito, muito bom. Ela não fala só sobre a Anne Imhoff, ela fala sobre outros artistas dessa relação entre dança e museu. Mas ela fala uma coisa que é o seguinte, ela fala, tem uma lógica recorrente na performance e como a gente entende temporalidade da performance, que é a ideia do looping, né? Dessa ideia cíclica. Então, está sempre ali acontecendo a mesma coisa, você sempre vai ver ali, perdeu, daqui a meia hora vai ter de novo. E ela fala, na verdade, a lógica da Anne Imhoff é uma lógica do pop-up, é uma lógica do spam, né?
É aquela lógica da internet que você sempre vai receber uma coisa nova, você vai ficar ali sempre querendo chegar no próximo, sempre vai ser, assim, a chance de ser uma coisa completamente inútil é 90%, e a chance de ser algo que você vai adorar e vai mudar a sua vida é de 10%. Então, só que você fica nessa expectativa. Você fica lá, querendo ver o que vai chegar. Assim, será que vai aparecer uma propaganda que de fato eu vou querer clicar? Porque às vezes acontece, a gente clica, né, se interessa. Então, de certa forma, que ela estaria, ela e também o Xavier Leroy, que é outro trabalho que a Claire Bishop cita, jogando temporalmente no trabalho com essa lógica, né, de eventos ali que vão pipocando, mais ou menos banais, que podem interessar ou não alguém dessa grande massa de público desesperada para ver esse trabalho que ficou muito hypado. E aí, em 2019, o trabalho que vence é esse trabalho de 3 artistas da Lituânia, com nomes que eu, assim, tenho bastante dificuldade de falar, mas a gente vai tentar, que é a Rugilė Barzdžiukaitė, a Vaiva Granytė e a Lina Lapelytė. E o trabalho é isso aqui. Deixa eu deixar um pouquinho ele passando com a música, porque é importante. Chama Sun and Sea Marine. Come here with dogs who leave shit on the beach, fleas in the sand. I come home from the shore, covered with bites and my skin itching like mad. What's wrong with people? They drink beer in the heat of the day. They spill it and it seeps into the sand, then it smells like a slum hole. Don't complain when things get difficult, when you are lacking sleep, when you are under the weather, even if you... Bom, então esse trabalho tem essa situação, de certa forma, semelhante, né, espacial entre público e performers, no sentido de que o público está sempre em cima. O trabalho é assim, todas as apresentações que ele tem, mesmo fora da Bienal de Veneza, que ele circula mesmo enquanto ópera, o público precisa estar na parte superior. Então é um trabalho que eu acho que também tem essa questão de que ele é altamente instagramável, né? Você tem essa vista ali no qual você consegue recortar mesmo bem o trabalho. E aí elas criam essa grande praia artificial dentro de um espaço fechado, com essas pessoas que cantam canções de reclame. Basicamente são pessoas reclamando. É isso, né? Passou lá a música da moça que reclama do cachorro que faz cocô na praia. Tem umas reclamações sobre a vida que são muito banais. E sempre no fundo das letras tem uma coisa assim: o mundo está acabando, mas tudo bem, porque estamos de férias. Então, tem uma certa dramaturgia entre uma música e outra. Vocês veem que as músicas têm números, né? 19, 20. Então, a ópera, nesse caso, tem uma estrutura looping. Ela fica acontecendo. Ela dura uns 40, 50 minutos. O público tem acesso a esse libreto da ópera. Então, você pode ler a letra das músicas. E aí você vai sacando. Assim, quando você chega, você fala, nossa, uma galera reclamando em versão ópera. Divertido. E aí você começa a ver que esse reclame tem uma coisa assim, nossa, eu não consegui pegar meu avião, que pena, porque assim, estourou uma cratera e assim, o céu está em chamas, mas tudo bem, porque eu consegui chegar na praia e meu namorado está aqui. Então tem essa, que ganha, claro, no caso da Bienal de Veneza, que está um monte de turista naquela cidade pequenininha, que assim, é destruída durante a Bienal, ganha uma carga crítica ainda mais legal. Mas o que eu acho que é interessante no sentido dessa participação é que,
como que o trabalho se constitui, né, para que ele seja possível? Você tem 3 camadas aí de performers. Você tem uma camada de cantores, que são poucos, que são os solistas, e que aí passam por uma etapa de seleção com as artistas, é mais longo. Você tem uma segunda camada, que é uma etapa de coro, que são pessoas que vão conseguir cantar os trechos corais e vão conseguir dar esse suporte para a música. E você tem uma terceira camada, que é de voluntários. Então, durante, por exemplo, lá na Bienal de Veneza, ao longo da Bienal tinha ali um site que você entrava e se você quisesse se voluntariar para estar aí na praia, você podia. E aí você vê que tem uma galera que não está fazendo nada, é uma galera que está lendo livro, que está ali, né, meio, tem umas crianças, tem cachorro, sempre tem um cachorro passando, né? Claro que o cachorro é do próprio trabalho, mas você tem uma camada de participação também do público que é possível nessa lógica voluntária. E só isso dá esse caráter para o trabalho, que é ao mesmo tempo completamente específico do campo artístico e de uma ideia, né, de arte enquanto cultura burguesa, você está falando de ópera. E você tem uma coisa que é super performática, que chegou uma pessoa ali, abriu um livro e está lendo uma coisa, mexendo no celular, comendo. A galera levava umas marmitas na hora do almoço. E só isso permite o trabalho conseguir ter essa circularidade. Claro, o trabalho, quando ele foi para lá, ele ia ser executado só algumas vezes. Ele entrou na lógica looping quando ele ganhou o prêmio. Aí ele ganhou o prêmio, com isso ele ganhou um fundo extra de grana, e aí elas conseguiram fazer com que o trabalho fosse exibido durante toda a Bienal, que dura vários meses, né? Assim, é uma coisa super grande. Então são trabalhos que estão para frente temporalmente disso que eu ainda não falei, da estética relacional, que é dos anos 90, são trabalhos muito recentes, né? A gente aqui está falando de 2019, é super recente, mas que estão ali integrando de uma forma um pouco mais complexa essa questão da participação do público. Bom, estética relacional. Aqui, nosso amigo Nicolas Bourriot, para quem é do rolê das artes, para quem não for, ele pode virar nosso amigo, ele é gente boa, parece. Qual é a questão ali central da estética relacional? Bom, o Nicolas Bourriot, ele é esse autor, ele é francês, mas antes de tudo ele é curador, né? Então ele faz uma exposição chamada Traffic, nos anos 90, uma exposição dentro do qual, inclusive, a Vanessa Beecroft participava, né, uma exposição que vários artistas aí estavam envolvidos. E aí, nessa exposição, no texto dessa exposição chamada Traffic, ele cria esse termo, né, estética relacional, que depois ele desenvolve um pouco mais, que vira esse livro aqui, né, também chamado Estética Relacional, bem pequenininho, que foi traduzido para português em 2002, acho. 2009. Né, o livro é de 98 e chega aqui em 2009. E ele vira uma coisa, mesmo antes da tradução aqui, claro, ele vira no cenário da arte um certo novo fôlego para pensar o que seria a produção artística. Porque o que acontece? Nos anos, né, nessa passagem aí, anos 80 para os anos 90, a grande discussão ali no campo arte contemporânea era assim, bom, gente, projeto de arte moderna deu errado, aquela grande utopia que a arte traria para o mundo parece que não deu muito certo, né? Indústria cultural está aí comendo solta, as artes estão tendo que negociar e estão tendo que dialogar com a indústria cultural. Então parece que assim, alguma perspectiva de melhoria dentro do campo da arte, né, uma melhoria que venha através da arte melhor, não parece mais possível. Parece que a gente vai ter que aí jogar com esse campo da indústria cultural dentro de um campo que é o que a gente tende a chamar de pós-modernismo, né? A ideia do pós-moderno como essa ideia de uma produção que talvez gire em círculos, né? Talvez assim patine um pouco em torno do seu próprio gire em torno do próprio rabo, mas que vai estar aí de certa forma mantendo um espaço seguro de produção artística, sempre aí nesse
diálogo constante com o que é fora também do campo da arte, mas próprio ao campo da cultura, né? Mesmo que seja próprio o campo da produção de imagens em massa. E aí o Bourriot escreve esse texto. E qual é a questão desse texto? A questão desse texto é que o Bourriot vai falar, grosso modo, o seguinte, ele vai falar, olha, gente, não importa o objeto que o artista está propondo, que ele está produzindo. O que importa é a mediação, a relação entre pessoas que o objeto que esse artista está propondo vai gerar. Então, o campo de melhoria, o campo utópico da arte que a gente ainda pode pensar, é o campo relacional. Daí o termo estética relacional. Né? Não é no objeto. Tanto faz o que é o objeto. Se o objeto é bom ou ruim, se a forma dele é bacana ou não. O que está interessando é que tipo de mediação isso vai gerar. Isso em si é muito massa. Isso em si a gente poderia encontrar lá nos anos 70 no Brasil. Né? A gente poderia encontrar no Oiticica, a gente poderia encontrar nas Lígias. Né? A questão é que ele está falando aí, eu falo que ele é curador, porque ele fala de dentro de um contexto institucional que é muito forte, né, de artistas que já são muito consolidados. E, para mim, o grande problema do argumento dele é que ele escapa, não à toa o livro é pequenininho, ele escapa de analisar as obras. Ele não analisa a obra, porque o argumento dele é que não importa a obra, o que importa é a relação. Então, se teve relação, massa. Se as pessoas conversaram, se as pessoas assim conseguiram bater um papo, se as pessoas beberam uma coisa juntos, tomaram uma sopa juntos, o trabalho está operando positivamente num campo em frangalhos por conta do capitalismo. Todo o argumento do Bourriot é um argumento contrário ao capitalismo, é um argumento, de certa forma, tentando superar impasses de sociedades capitalistas, mas superar principalmente a partir de uma ideia de melhoria, de uma ideia de reparação. Ele vai falar do artista como uma ONG. Isso é muito forte no argumento dele. O termo artista como ONG aparece aqui. Se vocês quiserem dar uma olhada na discussão, claro que tem o livro dele é muito massa. Tem um artigo que eu escrevi que eu divido com vocês, que pode ser uma boa de vocês darem uma lida. Onde ele está? Peraí. Porque aí eu... Estética relacional... Aqui. Esse artigo está na revista da Unicamp. E tudo isso que eu estou falando, né, essas citações que eu trago do artista como ONG, da ideia de uma relação entre pessoas, como uma possibilidade de melhoria, de superação, de reparo do sistema capitalista, são coisas que aí eu vou citar diretamente aqui, vocês podem ver onde que eu pego desse livro. Mas aí começa a aparecer muito rapidamente uma questão, que é uma questão que parece um pouco óbvia, que é assim, bom, muito legal, as pessoas estão aí se relacionando, estão trocando, estão bebendo sopa juntos, estão ganhando coisas, estão trocando coisas. Agora, quem são essas pessoas, cargas d'água? Gente, quem são as pessoas que estão dentro dos museus? Quem são as pessoas que estão dentro das galerias? Quem é o público que chega nesses lugares e que faz as relações? E será, cargas d'água, que esse tipo de mediação, né, entre relações positivas e humanitárias entre pessoas, não seria também só uma forma de acúmulo de capital simbólico para artistas que já estavam inseridos no sistema da arte? Então, assim, será que é tão utópico assim isso que você está falando? Então começa a aparecer algumas investidas contrárias à ideia de estética relacional do Bourriot, das quais vale falar duas, que estão nesse artigo, mas né, que eu também trago aqui para vocês. Uma delas é da própria Claire Bishop, em um texto que é muito bom e que tem uma versão em português. Deixa eu abrir ele aqui. Aqui. Com um título bom também, que chama Antagonismo e Estética Relacional, que é um texto no qual ela vai começar detectando esse problema de falar, olha, gente, pensar em mediação de relações humanas dentro do espaço institucional de museus e galerias é muito legal, mas é bastante limitado,
porque esse público é em si limitado, as pessoas que acessam esses lugares é uma parcela muito pequena da população. E o segundo ponto é que não é possível pensar politicamente em relação se a gente só pensa em relação numa perspectiva consensual. Ou seja, só pensa que relações vão se dar entre pessoas que concordam, que conversam sem atrito, que tomam sopa juntos. Estou falando do tomar sopa porque o grande exemplo é o Hirkit Tiravanija, que é um artista que faz grandes sopas para pessoas, né, faz uns baldizões de sopa para as pessoas no museu e dá a sopa para elas. Então, o que a Claire Bishop vai falar é o seguinte: olha, para a gente pensar de fato numa dimensão política da relação, pensar a ideia relacional politicamente, a gente precisa estar em atrito, a gente precisa estar em embate, a gente precisa que tenha pessoas dentro do museu, ali na relação desses artistas, que não entrem no museu, que sejam convidadas a entrar no museu para lidar com pessoas que geralmente entram no museu, ou que sejam obrigadas a entrar no museu, sei lá. Que haja uma perspectiva mais um pouco mais de embate para que a estética relacional opere. Então é um texto em que ela vai lidar um pouco com esse problema. E um outro texto, só que aí está em inglês, é um texto do Boris Groys, que chama A Obrigação ao Design de Si. Esse texto, enfim, faz parte, é um artigo, né, que o Boris Groys escreve na iFlux. Tem alguns trechinhos traduzidos nesse artigo meu, que acho que pode ajudar a questão do inglês, se for uma questão. E, bom, qual é o ponto do Boris Groys? O Boris Groys não vai tanto ficar nesse lugar do antagonismo, do embate, né, tudo mais, mas ele vai entender que a ideia da estética relacional está amparada numa noção de bom mocismo, como se fosse importante para os artistas contemporâneos que a parte pública do seu corpo, né, para os outros agentes das artes, estivesse vinculada com uma ideia de que esse artista é muito ético, é muito bom, é muito correto ou correta, sabe o que está fazendo, quer melhorar o mundo, sabe? Tem essa coisa um pouco humanista, que é claro que ela é possível, mas o que ele vai detectar aqui é que existe uma certa obrigatoriedade do campo da arte contemporânea em detectar, né, como se o campo da arte contemporânea, assim, primeiro precisasse detectar isso no artista para depois falar, o trabalho é bom. Né, não pudesse fazer o caminho oposto, trabalho massa, por mais que o artista seja complexo. Né? Se a gente pensar num caso como era o Andy Warhol, por exemplo, que é um artista publicamente super problemático, que falava coisas absurdas, né? que era muito arisco a esse campo público, mas com um trabalho, mesmo com situações aí mais problemáticas, inegavelmente com um corpo poderoso. Né? Então, o lugar da crítica do Boris Groys passa mais por aí. E aí, uma coisa que eu acho importante falar é que, como eu já comentei, eu acho que o fato do Nicolas Bourriaud se furtar da análise de obras é um pouco problemático. E aí eu acho que um grande exemplo é esse caso, do Félix González Torres, que é um trabalho que chama Sem Título, Retrato de Ross em Los Angeles. Um trabalho no qual quem vai estar em ação é o corpo do público e o corpo dos funcionários do museu. O que é o trabalho? O trabalho é esse amontoado de aproximadamente 70 quilos de balinhas jogados num canto do museu. Como se espera num trabalho da estética relacional, o público pode pegar e comer as balinhas. Né? Então você está lá com essa dimensão de participação em relação a uma instalação do museu. E o corpo que trabalha ali no museu precisa periodicamente estar repondo aí esse monte de balinhas. Qual é o ponto do trabalho, que é um ponto pouco citado, que eu acho importante? O título, né? A gente pode começar a abordar ele pelo título. Então, ele é sem título, mas ele tem aí um parênteses, né? Ele é o retrato de alguém em Los Angeles. Ross, um ex-namorado do Félix González Torres, que morreu de AIDS, né? E que foi perdendo peso,
que tinha aproximadamente 70 quilos, e que foi ali, né, antes de morrer, perdendo cada vez mais e mais peso. E aí, quando a gente consegue acessar essa dimensão do trabalho, que está, de certa forma, indicada nesse título, essa ação que é supostamente lúdica e participativa do trabalho, ganha aí um aspecto que é muito mais denso, né? Pelo menos na minha leitura, que é, bom, qualquer participação é a redução desse corpo simbólico, né? Qualquer participação é destruir esse corpo. E o trabalho do museu é o trabalho de manter esse corpo presente, mesmo que no sentido metafórico. Assim, a gente não vê o corpo, mas a gente consegue ler de certa... claro, aí, né, numa tradição, como eu vi no começo do dia, com o minimalismo, isso que a gente estava falando, né, de algumas formas que não indicam diretamente o corpo humano, mas você pode ler ele a partir delas, só que aí com esse jogo de destruição e reposição. A gente tem aqui também o que já falei, o Hirkit Tiravanija, bastante conhecido pelas sopas, mas aqui acho que um caso, né, mais também evidente dessa ideia do museu como um espaço de mediação e ativação de relações entre pessoas que não se conhecem. O trabalho são essas grandes mesas de ping-pong, com a frase "amanhã é a questão", e as pessoas ficam aí jogando ping-pong, você não conhece, pode até conhecer, mas não necessariamente conhece quem vai jogar contigo. E claro que o jogo ele não é nada mais, nada menos que o quê? Um dispositivo para mediar relações futuras entre essas pessoas, né? O amanhã dessas pessoas, não é esse agora. Não sei quem viu ou lembra que tinha um trabalho do Hirkit Tiravanija aqui na Pinacoteca recentemente, que era um grande palco, né, que foi montado no octógono, um palco de madeira circular. Tinha uma frase que era muito curiosa nesse palco, que agora eu não lembro. Era uma frase com esse mesmo grau aí de utopia. Utopia, né, esse imaginário futuro aí de sociedade. Aí, assim, para a gente, né, fazer um certo contraponto, acho importante da gente lembrar que essa ideia de participação, como falei aqui no caso brasileiro, não é inaugurada com Nicolas Bourriaud, ele traz aí ela com uma nova roupagem, e num momento em que era urgente essa recuperação de uma dimensão utópica da arte, mas a gente tem, né, com as ações do Joseph Beuys. Joseph Beuys é um artista crucial para essa passagem aí arte moderna para arte contemporânea, um artista que vai fazer ali uma espécie de contraponto histórico com o Andy Warhol, como se o Andy Warhol fosse essa simbolização do campo máximo do capitalismo e ele a simbolização do campo máximo de um comunismo, né, de um projeto conjunto de sociedade. Aqui a gente vê ele numa situação um pouco de fala, de palestra. Ele deu aula durante um bom tempo, ele é expulso da Universidade de Düsseldorf, né, e aí ele começa a criar a Universidade Livre. Então, é uma universidade que está mais vinculada a um fazer artístico puro. Eu queria ler um trechinho de um trecho do Beuys, porque eu acho que ajuda a pensar essa certa disseminação do campo da arte, né, que ele vai buscar operar por aulas, vai plantar árvores, né, e entender tudo isso como um campo artístico. Ele vai falar o seguinte: meus objetos devem ser como estimulantes de transformações sobre a ideia de escultura, ou da arte em geral. Devem provocar pensamento sobre o que pode ser escultura e como o conceito de escultura pode se estender para materiais invisíveis utilizados por todos. Formas de pensamento. : como nós moldamos nossos pensamentos, ou forma das falas, como nós formamos nossos pensamentos em palavras, ou escultura social, que é um termo bem importante para ele, como nós moldamos e formamos o mundo no qual nós vivemos. Escultura como um processo evolucionário. Todos são artistas.
Eis o porquê minha escultura não ser fixa ou acabada. Processos contínuos. Reações químicas, fermentações, mudanças de cores, apodrecimento, surgimento. Tudo está em estado de mudança. Então, terminando aqui a citação dele, aqui é uma série, né, a gente vê na imagem uma série de palestras que ele faz em 72, que chama We Are the Revolution, Nós Somos a Revolução. E quando a gente vai ver o trabalho dele, né, é um trabalho que é muito curioso, porque ele está completamente dependente dessa dimensão do público. Então, participação de pessoas, conversa com pessoas, um trabalho que ele nunca tem uma forma final, ele está aí em processo contínuo de transformação, inclusive nos trabalhos mais instalativos. Então, ele tem, por exemplo, os cantos de gordura. Ele coloca gordura nos cantos dos espaços, de certa forma, para aquecer, ao mesmo tempo que arredonda esses espaços. Ele forra esses espaços com feltro, aquecendo esses espaços. E todo o trabalho dele vai ser amparado não só por essa ideia ampliada do que pode significar arte, mas também por uma ideia mítica da própria relação que ele tem com esses materiais. Então ele cria aí uma narrativa que tem todo um debate se é verdadeiro ou não, e eu digo que eu acho que isso importa muito pouco, que é uma narrativa na qual ele estava durante a Segunda Guerra, sobrevoando a região da Crimeia, e o avião dele cai, né? E ele é protegido, ele é encontrado por um grupo, e o corpo dele é protegido em gordura animal e em feltro. Né? E é só assim que o corpo dele consegue sobreviver a um frio extremo. E aí, quando ele volta da Segunda Guerra, ele volta com essa questão da materialidade, né, desses materiais que ele começa a aplicar no trabalho, de certa forma, num sentido último, para manter um corpo social vivo, né, para manter esse corpo aí em estado de funcionamento. Temos o Beuys, temos o Oiticica, a gente vem até aqui o caso das cosmococas, que é um trabalho mais tardio do Oiticica, né, no qual o corpo do público é totalmente convidado a compartilhar nas instalações essa experiência com as drogas do Oiticica, né? Então tem aqui, né, esses vídeos dessas experiências que foram gravadas de cocaína em cima de vários LPs, e aí tem essa situação de deitar, de ouvir música, né? Então tem essa ideia um tanto sinestésica do trabalho, né, de um trabalho que vai te ativar de lugares muito, muito diversos. E aí queria entrar assim, em alguns trabalhos, eu vou falar aqui de 3, acho. Vamos lá. Já estamos chegando no fim do dia. Esse trabalho de 2003, da Caterina Sedá, que chama Não Há Nada Aqui. É um trabalho que ela faz ao longo de alguns meses, numa cidade muito pequenininha, com a ajuda do prefeito, porque ela precisa dos habitantes da cidade, porque a proposta dela é, né, o título chama Não Há Nada Aqui, e de fato não há nada, exceto uma proposta dela de que os habitantes dessa cidade executem no mesmo momento do dia, atividades cotidianas. Então aqui a gente vê várias pessoas voltando de fazer compras, né, no mesmo horário. Então ela cria um certo mapa diário para as pessoas. Então você vê nas fotos as pessoas varrendo a rua no mesmo horário, aí depois elas andando, né, aqui com as sacolinhas no mesmo horário, criando uma espécie de coreografia pública, né? Ela vai basicamente pensar em ações que acontecem no espaço público apenas por uma sincronicidade temporal. E o que ela precisa é de uma confiança das pessoas nessa proposta, que ela é basicamente inútil, né? Ela não vai melhorar nada a vida de ninguém, né? Completamente contrário disso aqui. Ela não está no espaço do museu, ela está no espaço da rua. Mas ela vai, de certa forma, talvez, não, acho que não é esse o fim do trabalho, mas talvez mudar as dinâmicas de relação da cidade por uma intensificação dos eventos públicos, né? Esse trabalho da Rivane Neuschwander é um trabalho também bem recente, 2017, que chama O Nome do Medo, que é um trabalho feito com crianças.
É um trabalho também com algumas etapas. Vejam, né, a gente está aqui só em casos em que o corpo de quem propõe é completamente desnecessário, né, ainda mais os mais recentes. Ela chama crianças, ela faz em algumas, acho que em 2 situações diferentes, mas a que dá para falar melhor é do Rio de Janeiro, que ela faz. Acho que a outra, se eu não me engano, é fora do Brasil, em que ela convida crianças, né, em idade escolar, para que elas contem qual o maior medo que elas têm, né? No momento da vida em que elas têm tanto medo de fantasma e bicho-papão, como de bala perdida e sequestro. Então, lidando ao mesmo tempo com algo que é muito real da situação brasileira e muito do imaginário das crianças, ela junta esses medos, faz umas duplinhas ou trios de medo, e aí ela pede para as crianças para criarem roupas que protejam elas desses medos. Então, pede para as crianças desenharem essas roupas. Tá aí, claro, né, lidando com uma referência do Parangolé, eu acho que isso é bem direto, né, pensando ali no Oiticica, no Rio. E aí, uma vez essas roupas desenhadas, ela, em conjunto com o estilista, cria as roupas. E aí pede para que as crianças usem as roupas como uma forma de superação desses medos. Depois as roupas ficam exibidas no espaço expositivo, numa espécie de varalzinho, mas tem essa dimensão um pouco formativa do trabalho, bastante lúdica, mas também pensando em acho que entender, talvez seja mais leitura minha isso, entender que essa dimensão da liberdade utópica que tinha sido lá nos anos 70 proposta pelo Oiticica está um pouco mais enviesada, né? Tá precisando lidar com um certo medo do espaço público que tem se agravado, uma espécie de reclusão em espaços fechados, condomínios. Então eu sinto que esse trabalho ele responde bem a isso, sem perder essa dimensão de um espaço totalmente abstrato, possível pelos desenhos das crianças. E o último que eu queria mostrar é um trabalho mais antigo aí, não à toa o corpo do performer está presente, mas é um trabalho bastante paradigmático para essa questão da participação da audiência em trabalhos de performance, que é o trabalho do Dan Graham, que chama Performer Audiência Espelho, de 77. Nessa foto a gente consegue ver o Dan Graham aqui paradinho, com um grande público. O público parece jovem, se divertindo com a situação. E é um trabalho bastante simples, é um trabalho em que ele coloca esse grande espelho no que seria aqui esse fundo, começa a conversar com o público, e aí, bem rapidamente, ele se vira de costas para o público e começa a ver o público através desse espelho, e a ação dele é narrar o que ele está vendo do público pela via do espelho, de certa forma tornando o público o protagonista do trabalho, tanto no sentido da fala dele, mas também no sentido espacial, como se o público começasse a ocupar esse espaço imaginário aqui, de quem fala, do palco, da mesa, do palestrante. Então, acho que é um trabalho bastante simples mesmo, mas que é bem efetivo nessa tentativa de entrada do público como agente da obra. E é isso, eu ia falar de mais um trabalho, mas eu não vou. A gente tem 6 minutos para a gente conversar um pouquinho, questões, problemas, dúvidas. Ele se sustentava pela renda, tinha umas casas
fazia todo santo dia, botava um terno, pecado, um chapéu e ficava parado do lado do monumento. Anos. Isso é uma performance. Acho que só ele poderia responder isso. E por quê? Porque me parece que tem muitas coisas que a gente vê no dia a dia que a gente fala, né? Poderia ser uma performance. E aí eu acho que a performance, para ser nomeada como performance nisso que a gente está falando do espaço artístico, depende de intencionalidade e enquadramento. Claro que a gente, enquanto público, pode olhar e falar, isso é uma performance. Nesse sentido, tem uma teórica que é do teatro, que é muito legal, que chama Josette Ferral, que vai falar justamente sobre isso. Falar, olha, tem uma dimensão do evento teatral, do evento performático, que é dada pelo espectador, por quem observa. É a pessoa que vai enquadrar qualquer coisa e falar assim, nossa, eu acho que isso eu posso entender como uma performance, como você está falando. Porque é muito diferente, porque escapa da normalidade, porque evidencia algo, né? Algo que, por exemplo, Augusto Boal propunha muito, né, com os trabalhos, né, mais em metrô, em trem. Mas existe uma outra dimensão, que eu acho que é a dimensão de quem está fazendo, do seu tio, de quem está executando, que é, a partir do momento que eu faço, se eu depois quero reclamar ou não o nome performance para isso que eu fiz. Porque pode ser que ele não queira, pode ser que não interesse, né? Pode ser que assim, ele só tivesse a fim de ficar por perto da estátua, ficar parado um tempo. Eu acho que isso não diminui a potência da ação, né, para ele. Seja lá o que ela significasse para ele. Então, eu sinto que tem essas duas camadas, a camada de quem executa e a camada de quem observa. Eu, enquanto observador, tenderia a não... Assim, uma coisa bem pessoal minha. Eu tenderia a não chamar de performance se a pessoa que fez não chamou. Eu ou perguntaria ou falaria assim, podemos ler como, caso desejemos, assim, sendo bem, colocando 1000 vírgulas, assim. Porque falar que é performance é também enunciar um certo poder que vai enquadrar a ação num lugar específico, né? Acho que a gente tem que ser bem cuidadoso a respeito disso. A Anne Imhoff fala que ela faz instalação. Tanto que ela tem essa grande instalação zona aí, né? A que ganhou da Lituânia é ópera. Se entende por ópera. E o Tino Segal é situação construída. Assim, né? É isso que eu falo. O caráter dos 3 trabalhos é performance e é muito lido como performance quando entra no campo do museu. Né? Tem esse grande nó. Por exemplo, se a gente pensar na Laura Lima, que eu acho que é um caso bom, que é brasileiro nesse sentido, abrir aqui para a gente ver umas imagens dela. Que acho que ocorre esse problema com o trabalho dela. Trabalho bem ampliado nesse sentido também, né? Aqui é, por exemplo, uma exposição que ela faz numa galeria, e a exposição ela é aberta inicialmente só para gatos. O público humano só pode entrar depois de um tempo que os gatos visitam. Então, está ali a exposição, os gatinhos estão lá numa boa, e os gatos, de certa forma, performam o trabalho, porque eles são todos materiais que eles vão mexendo, arranhando, desfazendo, e o público vai receber depois essa pré-performance dos gatos. Ela não nomeia os trabalhos como performance. Por exemplo, ela tem uma série que está no MAN, né, que eu falei hoje no começo do encontro, que ela nomeia como homem/carne igual a mulher/carne. Isso é a categoria do trabalho. Homem/carne igual a mulher/carne. Quando a performance é comprada e vai para o acervo do MAN, entra dentro de qual categoria? Performance. Não tem negociação. Envolve o corpo, é performance. Catalogou, está resolvido. E que bom que é performance. Porque poderia nem existir a catalogação no museu. Então, que massa. Então, eu sinto que tem uma certa desincronia fundamental
entre o que os artistas estão querendo propor, estão pensando, e o que o campo, tanto o campo que vai escrever, pensar, discutir, catalogar, consegue nomear. E aí o nome, como acho que o nome performance era lá atrás, o nome é sempre uma tentativa, nos casos desses trabalhos, de escape. Sabe? De falar assim, olha, o que eu estou fazendo não é possível de ser nomeado ainda, porque é outra coisa. Então, eu sinto que a operação do nome também é uma operação um pouco... Não é um pouco, ela é bastante conceitual. Né? Para quem aqui é artista, acho que é importante saber como a gente nomeia o que a gente está fazendo. Caso a caso, para quem nomeia, como lutar por uma nomeação ou desistir de outra, porque isso ajuda um certo cenário de produção também a continuar existindo ou deixar de existir. O que a gente chama por artes visuais, o que a gente chama por dança, o que a gente chama por performance, por circo, por literatura. Isso é certo em relação a isso. A gente está, né, há 2 semanas sem se encontrar, teve esse gap aí de 15 dias. De toda forma, eu já retomaria um pouquinho do que a gente falou há 15 dias atrás, não semana passada. Mas acho importante fazer isso. Eu não sei o quanto vocês lembram do que a gente passou. A ideia hoje é que a gente consiga olhar um pouco para algo chamado estética relacional, que é um termo mais recente, dos anos 90, que afeta um pouco o que se pratica de performance dos anos 90 até hoje, nesses aí 30 anos que a gente tem. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, porque é onde a questão da participação e do público entra de forma um pouco mais efetiva, né? Onde o problema fica um pouco mais na nossa mão do que nesses casos mais históricos que a gente estava vendo. Tá? Mas na semana passada, 15 dias atrás, na verdade, a gente viu 2 coisas que eu acho, teoricamente, que são importantes da gente retomar aqui. Né? Primeiro, essa ideia do performativo do Austin, e segundo, a ideia da teatralidade como algo a ser superado, né? Do teatro como um problema lá naquela fase anos 60, 70. Eu tinha falado